A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2024, aqui pela Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém, na classe dos adultos, a revista que tem como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 9. Lembrando aos irmãos que as 8 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Ruth e Esther. Amém? Então essa lição de número 9, irmãos, ela tem como tema a conspiração de Ramã contra os judeus. Nós temos como texto áureo: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Lá em Mateus capítulo de número 10, no versículo de número 22, nós podemos confirmar este texto áureo da nossa lição. A nossa verdade prática, ela vem dizendo assim: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Aqui eu já gostaria de pontuar um versículo, juntamente com os irmãos, não consta aqui na nossa lição, mas que Deus nos deu durante o estudo para trazer aqui aos irmãos. Lá em Tiago, irmãos, capítulo 4, no versículo de número 4, diz assim, adultos e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, todo aquele que está na prática do que o mundo vem oferecendo, fora do contexto da vontade e do nosso manual de fé e conduta, que é a Bíblia, está aí sendo, se constituindo inimigo de Deus. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, ela está lá em Esther, capítulo 3, do verso 7 ao 11, e Esther, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, que diz assim, Esther, capítulo 3. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou Pur. Nós já estudamos, o que é Pur, a sorte, Isto é, a sorte perante Ramã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado, dividido entre os povos de todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das suas leis de todos os povos e não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Ramã, filho de Amedata, agatita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos seus olhos. Nós também já estudamos, que os agagitas aqui, agatita, eles eram inimigos, do povo de Israel na lição anterior, quando nós tratamos ali sobre Mardoqueu. Esther capítulo 4, ainda da leitura bíblica em classe, diz assim, quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Nós veremos, irmãos, nesta lição de hoje, que estaremos estudando aqui um termo chamado antissemitismo.
Você sabe o que significa antissemitismo? Nós estaremos estudando aqui na nossa lição de hoje, que tem 3 objetivos para serem estudados. O primeiro, explicar o plano odioso de Amã. Segundo, destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. E o terceiro, apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Temos como parte motivacional para a lição de hoje o cuidado, termos cuidado e o perigo que é esse antissemitismo no meio cristão. E já adiantando aos irmãos, o que vem ser esse antissemitismo? Antissemitismo é uma forma de racismo, não deixa de ser. É também o preconceito, hostilidade ou discriminação contra os judeus. Estaremos adentrando um pouco mais sobre este conceito na nossa lição de hoje. E caminhando já para a nossa parte introdutória da lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. E como o nosso Deus entrou com a providência divina para estar ali livrando aquele povo. Também podemos trazer ainda o que a história vai nos revelar, essa campanha aí antiga, esse ódio contra o povo judeu. Isso é bem antigo, amém? Nós estaremos estudando aqui então uma palavra-chave chamada conspiração, que quer dizer o quê? Trama, O primeiro tópico, então, irmãos, nós temos como primeiro subtópico, intrigas e patologias do poder. Aqui o autor da revista nos pontua, a conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei, como nós podemos ler lá em Esther, capítulo 3, no versículo de número 3, que eu vou aqui estar enfatizando aos irmãos. Esther, capítulo de número 3, no versículo de número 3, então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu, por que transgride o mandado do rei? Na lição anterior nós estudamos traspassas, ou seja, por que você está transgredindo? Por que você não está obedecendo aquilo que o rei ele determinou para que se fizesse? E aí, irmãos, Mardoqueu, nós vamos entender aqui, disse apenas que ele era judeu. Então os servos ficaram incomodados e foram o quê? Falar a Amã, olha Amã, tem um homem aí que ele não se dobra, ele não se argoelha quando você passa. E aí a Bíblia vai dizer que Mardoqueu ele não se prostrou. E aí ele continuou na sua mesma postura. Ou seja, irmãos, mesmo diante de uma adversidade ou de um levante do inimigo para com a nossa vida, nós temos que permanecer na nossa postura de servos de Deus, obedientes a Deus e que não nos apartamos do livro da palavra do Senhor para a nossa vida. Mardoqueu, ele se manteve na mesma postura. Aí a revista traz aqui ainda pra gente, que invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personagem doentia. Planejou o extermínio de todos os judeus, conforme Esther, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6, que diz, sucedeu, pois, que dizendo-lhe isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para verem as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então, olha o que Amã faz, Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr a mão, não só no Mardoqueu, mas também em todo o povo judeu, porque lhe haviam declarado de que o povo era de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. E a Bíblia vai dizer, irmãos, lá em Provérbios, capítulo de número 16, no verso de número 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, a soberba de Amã ali estava o quê? Precedendo a sua posterior
ruína, a sua posterior queda. O abuso de poder, ele leva à queda. Então aqui, Amã já era um homem o quê? Soberbo. E a sua soberba determinou a sua ruína, a sua queda, como nós lemos aqui, ó, no livro de Provérbios. O segundo subtópico, ele vai trazer para a gente a extensão do plano. Aqui, irmãos, este plano incluía todos os judeus, homens, mulheres, crianças, inclusive, estudado na lição anterior, a rainha Esther, inclusive a rainha Esther. Ó. Em todo esse território haviam inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus e de todo o reino de Assuero. A Bíblia vai dizer logo lá no primeiro capítulo do livro de Esther, no primeiro versículo, que o reinado, o reino ali de Assuero, ele se estendia a 127 províncias. Então, não era só ali na capital que esse plano maléfico ali, ele queria colocar a mão ali no Mardoqueu e no povo que estava apenas ali. Não, era em todas as 127 províncias do reinado aqui, ó, de Assuero. Inclusive, isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém, que nós já estudamos na lição anterior. O subtópico de número 3, ele vai trazer para a gente, ó, astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Aqui, irmãos, temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Assuero ali, enquanto na lição anterior nós estudamos que quando chegou a denúncia, ele foi investigar, a fonte era segura, Mardoqueu e a rainha Esther, mas ele fez o que? A Bíblia vai dizer que inquiriu-se um processo ali para fazer investigação a respeito de Bigtã e Teres. E nesta ocasião aqui, ó, ao rei Assuero, ele não fez esta investigação. Olha o que o autor da revista vai trazer para a gente. Ó. O Amã disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. E por isso convinha que fosse exterminado, como a gente já lemos aqui. E o que o rei Assuero, ao invés de tomar a mesma atitude de anteriormente, não, o que ele fez? Ó? Ele vai ali, concorda com Amã, sem questionar de que povo se tratava. Simplesmente ele tira o anel do seu dedo e coloca no dedo de Amã, e aí o que vai acontecer? Ó? Esse Amã aí, usado ali pelo inimigo, ele coloca os termos ali daquele decreto ali em vigor, fazendo o que? Ele envia cartas a todas as províncias assinadas em nome do rei. E aí, conforme nós percebemos aqui na palavra do Senhor, nesse episódio, ó, o rei Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego, ou seja, poxa rei, o senhor manda em tudo aqui, 127 províncias, e tem um povo aí, ó, que não obedece às suas leis. Aqui, irmãos, o autor da revista faz uma consideração para a liderança muito importante para esse momento. Ó. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. E o que significa esse termo aqui, ó, que a gente acabou de falar sobre astúcia? É a habilidade de enganar. E esse termo aqui, oportunismo. O que é o oportunismo? É aproveitar um momento, seja ele ali ou uma situação, para tirar proveito próprio. Então, que Deus esteja nos dando sabedoria para estarmos, irmãos, vivendo e convivendo com essas situações que podem chegar até a nossa vida. O que? Que situações? Nós acabamos de estudar intriga, patologia, nós estudamos também sobre planos, esse plano malicioso aqui, ó, e maléfico, elaborado
a destruição ali do povo judeu. Também falamos, né, sobre astúcia e oportunismo. Que Deus esteja nos guardando, né, desse tipo de ameaça em nossas vidas. O resumo deste primeiro tópico diz: o plano odioso de Ramã contra os judeus revela astúcia e oportunismo, ao qual nós já trouxemos, né, o conceito do que é um e do que é o outro também. Caminhando agora para o tópico de número 2, nós estaremos estudando a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Nós temos também aqui 3 subtópicos. O primeiro, o pavor da violência. A ordem, irmãos, ali, ela era expressa. E qual era a ordem? Segundo Esther, capítulo de número 3, no versículo de número 13, ó, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que os seus bens também fossem o quê? Saqueados, amém? Então, essa era a ordem expressa, né? Uma ordem, né, violenta, uma ordem que vinha trazer a própria destruição até da rainha Esther. Aí o autor da revista ele pontuou: mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Ramã, iniciada por Caim. A violência apavora a humanidade nos nossos tempos, em todos os tempos, e infelizmente cresce a cada dia. Então, esse conceito aqui de violência, irmãos, ele nos assola nos dias de hoje. Ali, ó, o autor da revista ainda pontua que não havia registro de levante dos judeus contra o Império Persa ali. Mesmo assim, eu tiro uma lição daqui, ó. Mesmo às vezes nós estando vivendo uma vida tranquila e sossegada, como o apóstolo Paulo vem nos dizendo, né? Mesmo assim, o levante do inimigo ele pode surgir essa questão aqui de sermos vítimas de perversidade, de violência vivendo nos atuais dias, podem estar acontecendo, mas Deus ele está no controle de tudo para nos guardar e nos trazer o que? Livramento. Eu gostaria aqui de estar lendo também com os irmãos lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 4. 2 Timóteo, capítulo de número 3, né? Do versículo 1 ao versículo de número 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo continua dizendo: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele vem registrando para a gente que nesses últimos dias, né, e nesses últimos dias são os dias que nós estamos vivendo, né, e que Deus esteja, volta a salientar, nos guardando desse tipo de homens. O segundo subtópico ele vem trazendo assim, ó: bebida, confusão e tristeza. Quando Ramã apresenta aquele plano ali a Assuero, escondendo, né, o motivo pessoal, o autor da revista ele trouxe aqui para a gente, ó, o quê? Que depois das cartas que foram enviadas a cada província, Assuero e Ramã puseram-se a beber. E o que a Bíblia vai dizer lá em Efésios 5,18? Né? Não vos embriagueis com o vinho, onde há o quê? Contenda, onde há o quê? Confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, nesse contexto aqui, irmão, o povo ficou confuso. Ué, o que será que está acontecendo ali? Não é que eles estão ali bebendo. O povo ficou confuso, porém, quando Mardoqueu ficou sabendo, ó, dessa situação, dessas cartas que foram enviadas às províncias, ó, Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura, conforme nós lemos na nossa leitura bíblica em classe, Esther capítulo 4.
Então aqui, irmãos, à medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, conforme a palavra do Senhor já nos registrou, em Esther capítulo 4, no verso 3, nós lemos na leitura bíblica em classe. Havia o quê? Um sentimento de luto, com jejum, com choro e com lamentação. Por quê? Porque havia-se ali uma sentença de morte para um povo. E o autor da revista pontua: só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Queria ler um texto também com os irmãos, lá em Romanos, capítulo de número 1, no versículo de número 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Então a palavra do Senhor, ela vem nos explicando aqui que só Deus, irmãos, ele pode frear, ele pode colocar um basta nesta maldade humana. O terceiro subtópico vem trazendo para a gente aqui, crise e amor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino, conforme nós lemos lá em Esther capítulo 4, no verso de número 3, e também o salmista, lá no Salmo 120, no verso de número 1, ele diz que na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu e me ouviu. Amém? Então, na nossa angústia, irmão, na nossa situação difícil, nos intempéries que surgem diante da nossa vida, nós devemos estar o quê? Clamando ao nosso Senhor, com a certeza de que Ele estará ouvindo o nosso clamor. E aí o autor da revista, ele nos faz uma pergunta aqui para reflexão. Por que muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração? É uma pergunta, irmãos, que cabe neste momento. Por que muitas vezes nós esperamos estar em crise para clamar a Deus, ao invés de clamarmos a Deus em todo o tempo, assim como Daniel, capítulo 6, no verso 10, nos vem orientando? Em todo o tempo, devemos orar a Deus, clamar a Deus, buscar a sua presença. Olha o que Isaías diz, Isaías 55, no verso de número 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, a todo tempo nós devemos estar buscando ao nosso Deus. Por quê? Somente com uma vida de oração constante, em casa, na igreja, no seu trabalho, onde quer que seja, podemos vencer o mal. Então o resumo diz assim, o plano odioso de Ramã trouxe tristeza e medo ao povo judeu. O tópico de número 3, irmãos, ele tem como tema o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Lá no início da aula, eu já trouxe aos irmãos a definição, o conceito de antissemitismo, que não deixa de ser o quê? Uma forma de racismo. Racismo contra quem? Contra um povo, contra uma raça. E o autor da revista, ele também traz uma definição. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. Existem três tipos aí de expressão desse ódio aí antissemitista: religioso, nacionalista e racial. Nós vamos estar passando aqui pelos três agora neste tópico. Primeiro nós vamos falar sobre o religioso. Lá no século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra. Então, naquela ocasião ali, eles foram acometidos deste termo aqui, antissemitismo, por atribuírem a culpa deles ali à peste negra. Também, houve também, nesse ainda antissemitismo religioso, no aspecto religioso, a primeira ordem de confinamento dos judeus em guetos não foi de Adolf Hitler. Olha de quem foi, no século XX. Foi do Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Então, aqui no aspecto religioso, a questão aqui do confinamento não começou com Adolf Hitler, e também eles foram acusados ali da peste negra. Já o antissemitismo nacionalista e racial, que é o nosso segundo subtópico, vem dizendo assim, o aspecto nacionalista pode ser visto
no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através, né, dos chamados pogroms. E o que esses pogroms faziam? Violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. Então, a prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias de conspiração. Então, durante a Segunda Guerra, um outro exemplo, né, durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. E a gente sabe ali, né, através da história, que o Holocausto ele exterminou, né, 6 milhões de judeus em toda a Europa. E aqui, irmãos, caminhando, né, para o último tipo aqui de antissemitismo, nos dias de hoje, né, o terceiro tópico vem trazendo, antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. E aí nós vamos ver, né, alguns exemplos. Por exemplo, o mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023, recente agora, o ano passado. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e partir da faixa de Gaza. Atacaram, né, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis, deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Então, o que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Olha onde que vai o ódio. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, irmãos, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. Só Jesus Cristo está lá no plano da Bíblia, né? Só Jesus Cristo, só o Messias vai salvar Israel quando Israel se converter, né, ao Senhor, né? O declarar como Senhor e Salvador da sua vida. O resumo deste tópico de número 3, irmãos, onde nós estudamos aqui sobre essas 3 possibilidades aqui, né? Essas 3 expressões de ódio caracterizada pelo antissemitismo, estudamos sobre o aspecto religioso, estudamos sobre o aspecto nacionalista e racial, e bom enfatizar, né, que em Atos capítulo 10, do verso 34 ao 35, a Bíblia vai dizer que Deus ele não faz, né, acepção de pessoas, né, de raça, de nacionalidade. E aí estudamos aqui também sobre esse antissemitismo nos dias de hoje. E voltamos, né, trouxemos a memória dos irmãos que só Jesus, irmãos, como Messias, ele vai poder salvar ali Israel. Então o resumo diz assim, o antissemitismo moderno é perigoso e cruel. Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, quero ler aqui, irmãos, na íntegra, né, fazer menção da conclusão da nossa lição de hoje, que o autor pontua. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando, arrependido, aceitar o Messias. Isso lá em Romanos, né? Paulo também nos declara, Romanos capítulo 11, do verso 25 ao verso de número 33. Então, irmãos, fica uma recomendação aqui do salmista, lá no Salmo 122, no verso de número 6. Oremos pela paz de Jerusalém. Querendo Deus, irmãos, estaremos aqui para estudar a lição de número 10 da nossa lição, caminhando aqui já para o final da revista, e a lição de número 10 terá como tema o plano de livramento e o papel de Esther. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Amém?